Abra de novo lá, 1 Pedro capítulo 5. Foi o texto que nós iniciamos o nosso culto. E eu queria hoje falar sobre ansiedade. O que é ansiedade? É um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, preocupação, apreensão, medo. E é interessante que a ansiedade ela causa um medo intenso, excessivo, uma preocupação intensa, excessiva. E hoje, muitos casos que chegam no hospital que as pessoas acham que estão infartando é um ataque de ansiedade. Porque a ansiedade mexe no sistema nervoso, mexe no sistema cardiovascular, a respiração da pessoa muda, o coração dispara. Como a ansiedade tem atacado a vida das pessoas. Mas eu quero dizer que sobre a tua vida tem uma blindagem de paz. Sabe por quê? Porque você acabou de orar. E aí, nós lemos 1 Pedro 5,7, que diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual que era o contexto aqui que Pedro, fala sobre a gente lançar a ansiedade? Se a gente pegar o capítulo 3 e o capítulo 4 de 1 Pedro, ele fala de perseguição. Lógico, ele fala de direito conjugal, fala da questão da carne, mas o assunto principal, você pega lá 1 Pedro 3 e 4, ele fala sobre perseguição. Ele estava falando para a igreja manter firme. Olha, eu vou dar um exemplo para você. 1 Pedro capítulo 3, lá no verso de número 9, ele diz: não retribua mal por mal, nem insulto por insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Aí no verso 3 ele diz: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês são felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. E aí no capítulo 4, no verso 12, ele diz: amados, não se preocupem com o fogo que surge entre vocês, para os provar como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, nos capítulos anteriores, ele está falando de perseguição, de sofrimento que ia vir sobre a igreja. E aí, chega o capítulo 5. O que ele faz no capítulo 5? Ele começa dando instruções para os líderes. Olha lá, 1 Pedro 5, verso 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participa da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam por ignorância ou ganância, mas como o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o sumo pastor, vocês receberão a imperceptível coroa de glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo das poderosas mãos de Deus, para que ele o exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, bramando como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Veja, primeiro, a igreja ia passar por perseguição. Então ele estava, vocês vão ser perseguidos, maltratados, vocês vão viver um momento difícil no contexto de vida de vocês. E aí ele fala, olha, respeito do ministério de vocês, permaneçam na visão, permaneçam firmes, cumpram o servir. Entendam o porquê vocês servem. Que não sejam por ganância, que não sejam por reputação, que não seja por vontade humana, não. Vocês têm que entender o porquê. E aí, ele começa dando várias instruções. Aí ele fala do quê? De recompensa.
Então imagina, nós nessa vida nós vamos passar luta, nós temos pressão quando a gente tem um ministério, quando a gente serve Jesus. A gente sofre confronto, por quê? Nós temos um inimigo. Então imagina, irmão, a gente passa a luta, a gente tem confronto de inimigo, e aí, diante de tanta pressão da vida, de tanta guerra do inimigo, o que que acontece? Ansiedade. Ansiedade. Preocupação, medo, insegurança. Por quê? Há um desgaste na nossa mente, há um desgaste na nossa alma. É tanta notícia, é tanta questão que a nossa alma vai sendo desgastada, consumida. Então veja, irmãos, o contexto aqui, ele está falando a solução para todas as questões lá atrás. Olha, vocês vão passar luta, perseguição, confronto, aí tem o peso, às vezes, de servir, do ministério. São questões que vocês têm na vida. Porém, quando tudo isso sobrevier, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vai passar, você vai conseguir enfrentar. A ansiedade não vai te destruir. O medo não vai te destruir. A preocupação não vai te destruir. Sabe por quê? Sabe como não vai te destruir? Porque você tem buscado ao Senhor. Toda vez que você busca, a gente não acabou de orar? Senhor, abençoa o Brasil, abençoa minha família, abre porta de trabalho. Você está jogando aquilo, você está colocando na presença de Deus. Como é importante orar. A oração lança a ansiedade, a oração lança o medo, a oração lança a preocupação. Quando vir sobre você um peso, um sentimento, ajoelha, levanta a mão para o céu e clama ao Senhor, coloca na presença de Deus. Não deixa a ansiedade destruir você. O texto é muito claro, ele fala de conduta. Ele fala para ser humilde, para lançar, para estar alerta e vigiar contra o diabo. Veja, ele fala de conduta. Ou seja, ele está falando, vocês vão ser perseguidos, então vocês têm que ter conduta. Tanto que ele até fala para o jovem, né? Para se sujeitar aos mais velhos, ele fala, sejam todos os humildes um para com os outros, porque Deus resiste o soberbo, mas concede graça aos humildes. Aí no verso de número 8 ele fala, estejam alertas e vigiem. Olha, humildade, alerta e vigiar. Meu irmão, em tempo de crise e dificuldade, a gente tem que ter conduta, postura. Então agora é tempo de estar alerta, vigiar, ter humildade no coração. A gente não é ninguém sem Deus, irmãos. Misericórdia. A gente não é nada sem o Senhor. Abra comigo lá. É um texto que eu amo muito, já ministrei muito em cima dele. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Meus assistentes, travou? Estão falando aqui que travou? Travou para mais alguém? Eu vi que o pastor Evani escreveu aqui que travou. Será que foi só para ele? Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo não andem ansiosos, preocupados, desesperados, aflitos, angustiados, por coisa alguma, mas antes, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meu irmão, a ansiedade, ela vai vir. Preocupação vai vir. A gente é ser humano, a gente não é máquina. Não adianta o camarada achar que é muito crente, muito espiritual, que não, eu sou demais, a ansiedade não me pega. Eu oro, eu busco a Deus, eu sou guerreiro. Meu irmão, para de utopia. Eu e você, na fase da vida, a gente oscila, a gente é ser humano. Tem hora que a gente está no céu cuspindo fogo, e tem hora que parece que está acabando tudo, a gente tem vontade de desistir. A gente é ser humano. Ser humano, a gente é pessoa. A gente precisa buscar Deus para a gente vencer essa natureza de ansiedade e preocupação. Então o escritor lá a carta de Pedro está falando, olha, vai vir perseguição, vai vir dificuldade, vai vir afronta, mas não perde a visão, mantenha a postura e lança a ansiedade fora.
Porque depois ele fala lá no verso 10, e o Deus de toda graça, que o chamou à sua eterna glória, em Cristo Jesus, depois de sofrer um pouco de tempo, ele vai restaurar, confirmar e dar força, e os porá sobre firme alicerce. A ele seja o poder, para todo sempre. Amém. Abre lá, Salmo 55, 12. Já estou encerrando já, meus irmãos. Salmo 55, 12. Qual que é a solução para a ansiedade? É buscar Deus, é isso que eu estou falando. Para fechar, pastor, então faz parte da vida, eu vou passar ansiedade mesmo sendo crente, falando que eu tenho fé, que eu tenho minha religião. Vai. E como você vai vencer ela? Mantendo a postura, tendo uma conduta e buscando a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Apresente os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede em todo entendimento, guardará vossa mente e vosso coração em Cristo Jesus. Salmo 55, 12. Noventa e quatro, 19, irmão. Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. Noventa e quatro, 19, irmãos. Perdão, Salmo 94, 19. Olha só o que o salmista fala. Salmos 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando a ansiedade já dominava no íntimo, um salmista, um homem de acordo com o coração de Deus, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. É só Jesus para trazer alívio sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre a síndrome do pânico, sobre o medo, sobre o desespero, sobre as lutas desta vida. Irmãos, nós vamos passar aflição nesta vida, mas é na presença de Deus que nós vamos ser restaurados. Fecha os seus olhos aí na tua casa. Põe a mão no teu coração. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos no início deste culto, Pai, repreendendo a ansiedade, repreendendo, Senhor, a angústia, o medo, a tristeza, a depressão, todo sentimento de destruição. Mas agora nós entendemos na tua palavra que isso faz parte do contexto de vida. E para eu vencer, eu tenho que ter postura, eu tenho que ter conduta e eu tenho que buscar Deus. O Senhor alertou ali a liderança para que eles viessem manter a postura, manter a conduta e lutar, Senhor, contra a ansiedade, lançando na tua presença. Como? Buscando a tua presença, orando, lendo a palavra, escutando louvores. Pai, que nós não venhamos deixar nenhum sentimento de ansiedade dominar a nossa vida, dominar o nosso coração, mas assim como o salmista, Pai, quando a ansiedade já estiver dominando o nosso íntimo, que nós venhamos encontrar o consolo que venha trazer alívio à nossa alma. Eu declaro agora sobre a vida de todos aqueles que ouviram esta palavra, de todos aqueles que oraram, eles encontraram alívio, estão libertos, curados e restaurados, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Você crê? Louvado seja Deus.